Olá, que a graça e a paz mais uma vez esteja com você, sua família, seus familiares. Nós já trabalhamos essa temática voltada para o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e o contexto histórico dos escritos do Antigo Testamento. Fizemos uma pausa, nós mencionamos ah, um vídeo atrás explicando o motivo e estamos retomando essa série de estudos e, paralelamente com ela, também trabalhando uma série falando sobre a supermáquina, a máquina humana, o corpo humano, a importância da saúde, a manutenção. Já fizemos esse primeiro momento e agora então entramos no segundo momento voltado, estou falando, me dirigindo diretamente àqueles que nos acompanham na 97 FM e também para aqueles que nos acompanham no YouTube. Também que estamos nessa dinâmica, trabalhando os dois, trabalhando tanto para a rádio quanto também para o canal no YouTube. Então, para que você possa situar nisso aí. Trabalhamos também uma pergunta, né, voltada para o Espírito Santo, ou as maneiras como geralmente aparecem. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo. Será que muda alguma coisa, uma dessas formas de ser mencionado? Então, trabalhamos desde o Gênesis, o Espírito Santo no livro no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, nos livros históricos, nos livros poéticos. Trabalhamos no contexto também do período dos reis e agora trabalhando no contexto do Novo Testamento. Para não ficar tão extenso, nós subdividimos e o tema de hoje é falar sobre o Espírito Santo nos evangelhos de Mateus e Marcos. O que a palavra de Deus nos fala sobre o assunto, né? E depois dando sequência nos evangelhos, inicialmente nos evangelhos, né, os 4 evangelhos, e depois Lucas, João, livro de Atos, as cartas e, por fim, o Apocalipse. Já trabalhamos um ano inteiro aqui na 97 falando sobre o Espírito Santo, que, aliás, é um tema super interessante, muito importante, onde nós trabalhamos e recebereis poder. Falando mais sobre o poder, a comissão, a obra, a pregação. Mas aqui, então, olhando dentro do contexto bíblico inicialmente e depois, então, do contexto histórico. Quero convidar você a falar com o Senhor, uma oração, pedindo a iluminação para a compreensão do estudo nesse dia. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito ao trabalhar, ao estudar esse tema tão importante, que fala justamente sobre o Espírito Santo em toda a Bíblia, onde já trabalhamos no contexto do Antigo Testamento e aqui iniciando o contexto do Novo Testamento. Que a graça do Senhor nos alcance, rogamos as suas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, dividimos, né, o assunto em temas ou tópicos, onde temos 6 temas, que vai falar sobre o nascimento, o batismo, tentação, capacitação, né, para a obra, a blasfêmia contra o Espírito Santo é bastante mencionado, né, sobre esse assunto, e por fim, a grande comissão. Temos ao todo, nesses 2 livros, 14 passagens. Vamos fazer um resumo breve. E quando eu estiver trabalhando também os temas no sentido de dons e a obra do Espírito Santo em específico, quem sabe aprofundaremos um pouco mais. Então, agora a ideia inicial, uma ideia geral, isso para levar até mesmo o ouvinte, ou aquele que está nos acompanhando, a se interessar um pouco mais pelo assunto, aprofundar, sabendo que nós podemos na Bíblia pesquisá-lo no contexto textual, no contexto temático ou expositivo de assuntos, onde você vai buscar sobre aquele assunto tudo que foi escrito, é o que nós estamos fazendo na Bíblia. Vou pesquisar sobre a volta de Jesus, vou pesquisar sobre o batismo, sobre qualquer outro tema. Então você vai aprofundar e pesquisar tudo que a Bíblia fala sobre esse assunto. Ou um assunto textual, falando sobre a mulher de Samaritana, estou falando sobre Nicodemos, estou falando sobre João Batista, ou qualquer, né, outro personagem, ou um acontecimento, a Torre de Babel, vou falar sobre o dilúvio, então vou diretamente ao ponto e pesquisar tudo que fala sobre ele. Então lembre-se,
6 temas: nascimento, batismo, tentação, capacitação, blasfêmia contra o Espírito Santo e a grande comissão. E 14 textos, né, dentro do livro de Mateus e de Marcos. Iniciando falando sobre o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 está escrito: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, ela estava desposada, mas não havia ainda se ajuntado, não havia consumado o matrimônio. Tanto é que José, ele projeta, né, vai até falar no próximo verso, de abandoná-la porque ela achou, né, se concebido, ter engravidado, estava grávida, aqui falando, mencionando do Espírito Santo, e José, por ser um homem reto, íntegro, falou: mas o que está acontecendo, né? E aqui, Mateus 1, versículo 20, diz que projetando ele isso, que eu mencionei, né? Eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então aqui fala inicialmente concebido do Espírito, e aqui diz que é do Espírito Santo. Então, é importante a gente comparar um texto com o outro. Inicialmente eu estou em Mateus e Marcos, mas depois vamos gravar Lucas e João. E você vai ver a importância de comparar, porque quando você lê aqui, dá a entender claramente que ela concebeu do Espírito. Tá? Então, se eu estou tratando no contexto literal, sem figuras de linguagem, e entendendo que o Espírito aqui é um terceiro ser coeterno, como a grande maioria das pessoas crê, então ela concebeu de um terceiro, não do eterno. Tá? Mas aqui fala que é do Espírito, ou atribuição do Espírito. Agora, de que forma está aplicando ao Espírito Santo aqui? Será que o texto está falando de um outro ser coeterno, um terceiro ser coeterno? Então, vou deixar em aberto, e na medida que formos estudando os outros, a gente vai complementando esse assunto, porque lá o texto diz que ele será chamado Filho do Altíssimo, né? E Cristo atribui a sua filiação justamente a Deus, né? O batismo de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 11, aqui diz o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água, João mencionando, né, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas ou cujas sandálias não sou digno de levar ou de desatar, em algumas traduções, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E até quando estiver falando sobre dons, né, dons espirituais, são diversos. Até menciona que duas pessoas, elas podem batizar com o Espírito Santo: Deus e Cristo. Tá? O próprio Atos, a gente vai chegar até lá, porque muita gente quer antecipar alguns temas, né, e não manter eles simplesmente aqui. Mas quando eu estiver chegando, eu vou voltar, vamos linkar, né, buscar um tema para a complementação de outro. Então aqui João está falando: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu, ele vai batizar com o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 2, a gente percebe isso, né? Quem realmente, podemos ter, quem sabe, trabalhar, né, um tema, já um assunto, quem batiza com o Espírito Santo, tá? É importante. Capítulo 3, versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus. Então, percebe que aqui já fala, né? Lá no texto fala o Espírito Santo, e aqui fala o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E interessante que o pomba, um símbolo, né? Aqui que desce em forma de pomba, forma corpórea de pomba sobre ele, é um símbolo do próprio Cristo. Em outras passagens mostra, né, que ele é um símbolo do próprio Cristo, manso e humilde. Ela desce sobre ele. Falando agora sobre a tentação e capacitação para a pregação. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a tradução nos diz isso, né? Que ele vai para o deserto, e eu não vejo que ele vai para ser tentado, eu vejo que ele vai para ter comunhão, para preparar para a grande obra, né, que ele tinha a fazer. Mas o texto, ele dá a entender isso, que ele vai, é como se ele tivesse
ser conduzido para ser tentado, né? Deus não vai quer que nós nos expomos à tentação. Tanto é que uma das tentações do inimigo para Cristo foi justamente falar que ele saltasse do pináculo do templo. Né? Vai porque está escrito: os teus anjos darão ordem a teu respeito. Jesus diz também, está escrito: não tentarás, né? Eu não vou me expor a isso. Eu não vou expor para provar a Deus ou como que forçar ele a operar um milagre para mim. Então, Cristo vai para a comunhão, para a consagração, e o inimigo, então, sabendo que estava ali, preparando para aquilo, ele vai procurar tentar Cristo de todas as formas. Tem um outro ponto aqui também, falando dessa capacitação, Mateus 10, versículo 20, onde diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Justamente essa preparação, essa capacitação, onde o próprio Cristo foi ricamente abençoado, né? Diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele aplica essa passagem de Isaías, porque ele enviou-me a evangelizar, a pregar, a cuidar, né? De todas as dificuldades, os problemas, restaurar, né? Dar vida a todas as pessoas que estavam ali oprimidas e necessitando de ajuda. Ainda, agora pegando um texto de Marcos, capítulo 1, versículo 8, 10, 12 e 13, né? Falando do mesmo tema, eu peguei os dois capítulos, os dois livros, né? Mateus e Marcos, mas também dentro dos tópicos. Falamos sobre o nascimento, sobre o batismo, agora sobre a tentação e capacitação. Onde diz assim: eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Então, o mesmo assunto lá de Mateus. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, você vê como é que é importante ler, né? O que os evangelistas disseram. Então, em Mateus, ele só diz: olha, foi para o deserto para ser tentado. E já em Marcos, ele fala que ele logo saiu da água, vê os céus abertos, o Espírito de Deus desce sobre ele, a capacitação, né, já para isso, e logo o Espírito o impele para o deserto. Mas aqui não fala que ele foi lá para ser tentado, ele foi para o deserto. Ali esteve 40 dias, como eu mencionei, buscando capacitação, comunhão, preparo para isso. Essa obra é a maior obra comissionada a mortais que o próprio Cristo exerceu, que fez. 40 dias ele esteve ali, e então, nesses 40 dias, ele foi tentado por Satanás. Ele vivia entre as feras, no entanto, os anjos o serviam. Então, olha como é que já dá um parecer diferente, complementa. É muito importante você ler o texto, o contexto, né? E para que acabar não fazendo um pretexto. Tá? Isso é muito importante, entender, né? Ali. Marcos 12, 36. Diz aqui ainda, pegando um texto, né, do Antigo Testamento, onde diz que o próprio Davi disse pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, né? O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o Senhor dizendo ao meu Senhor, um diálogo, né? Assenta à minha direita. E quando Cristo ele ressuscita, mesmo diz que quando Estevão ele estava sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e vê Cristo à direita, né, de Deus. Então, olha o diálogo, né? Inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tá? Esse diálogo, né? Entre Deus e Cristo, como a Bíblia apresenta isso. Continuando ainda falando sobre a capacitação, Mateus 2,18, diz aqui: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz, falando sobre o próprio Cristo. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Tá? Então, Cristo, ele despe da sua divindade, apesar de a Bíblia fala, né, que sendo em forma de Deus não ousou
usar, né, de usurpação, ser igual a Deus, mas ele esvaziou, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, foi fiel até a morte de cruz. Então ele permitiu que Deus atuasse sua vida mediante o Espírito Santo. Então Cristo não usou da sua divindade para se autocapacitar, ele dependia de Deus, assim como você e eu podemos depender, assim como os discípulos, quando se despem dos seus orgulhos, das suas contendas, das suas invejas, aquelas intrigas, eles puderam fazer os mesmos milagres que Cristo fez, ressuscitar, curar. Diz que a mesma sombra, os aventais eram pegados deles e acontecia milagre e transformação. Então precisamos despir de nós mesmos, permitir que Cristo viva em nós. E aqui o texto de Marcos 13, 11 fala: quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos, preocupados, quem sabe de antemão, preparando, quem sabe um sermão, uma mensagem, pelo que haveis de dizer, não premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo, ou mais o Espírito Santo que vai falar. Então o que eu preciso no dia a dia, sim, é ter comunhão com Deus, conhecimento da palavra. Tá? Quem sabe em alguns momentos eu não vou poder ter ali ao meu auxílio uma Bíblia em mãos, mas se eu vivo uma vida de comunhão, se eu estudo a palavra, eu vou poder responder, porque o Espírito de Deus vai trazer à minha memória aquilo que eu já estudei anteriormente. Agora, como ele vai me lembrar de algo que eu não estudei? Então, aí está a grande diferença. Tá? Então, não preciso premeditar, né? Ficar aguardando ali textos, no sentido de vou preparar um discurso para falar, não, porque vai acontecer naturalmente. Se você, no dia a dia, você vai armazenando esse conhecimento, você vai buscando, você vai tendo oração, comunhão, né, com Deus. Então é importante isso, é uma capacitação diária, não uma preparação de imediato, né, só para fazer um discurso e falar ali, quem sabe, em um momento, em uma festividade, uma apresentação, mas não ter aquilo para a vida. Entrando no outro assunto que é bastante polêmico, eu não vou me aprofundar muito nele, mas só dar uma ideia inicial, o pecado contra o Espírito Santo. Então há várias ideias controversas. E sabe, quando estivermos gravando sobre os dons, podemos trazer um tema só sobre isso, né? Que seria de fato o pecado contra o Espírito Santo, porque tem várias ideias. Uns acreditam que seria um determinado pecado, né? O adultério, quem sabe o outro, quando houve alguém falando em línguas, dizer que isso não é, né, o dom de línguas, estaria blasfemando, ou qualquer outros temas, né? E aqui diz o texto de Mateus 12, 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Marcos 3, 29 também fala: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Eu quero trazer à memória aqui um texto que está lá no livro de Jó. Diz que Jó, ele madrugava, ele orava para os seus filhos, oferecia sacrifício segundo o número de cada um deles, porque ele dizia assim em seu coração: possa ser que eles hajam blasfemado. E quando você vai na nota de rodapé, blasfemado ou rejeitado, renunciado a Deus. Então a palavra blasfêmia ele tem esse significado de rejeição, de endurecimento. Então, assim, na minha forma de acreditar, baseado na palavra, e se você pega outros contextos, não está especificando um tipo de pecado em específico. Pecado A, pecado B, se você fizer, você já perdeu. Muitas pessoas até têm isso aí. Não, eu já blasfemei porque eu pequei, eu cometi esse pecado, eu não tenho mais salvação. E aí acaba até mesmo se entregando mais mesmo, né, ao pecado em si. Então, baseado naquilo que a palavra nos diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo possa ser qualquer pecado pela qual você não se arrepende, pela qual você endurece o seu coração. É como que, se você não é acostumado a trabalhar no pesado, quem sabe você trabalha no escritório, você vai começar a trabalhar agora no campo, né? A carpir, a roçar, fazer cerca, alguma coisa, começa a calejar, uma bolha de sangue, de água, de sangue. E se você para, ela volta ao normal, mas se você continua, ela vai engrossando, vai calejando, até um momento que você não sente, você trabalha, normalmente não vai sentir mais. Então, uma aplicação nisso é mais ou menos assim. Então, você comete um delito pequeno hoje, aquilo fere, quem sabe você... Mas se você continua fazendo, aquilo vai se tornando normal. E acaba sendo normal. Você vê falar, liga a televisão, fala de crimes, né? De
tantas barbaridades, e isso naturalmente você vai acomodando, vai conformando com isso, eu acho natural. Daqui a pouco você vai falar de qualquer coisa e você quer ver mais, quer ver sangue, quer ver mortandade, porque você está se acostumando com isso. O pecado está tornando meio que natural para você. Então, é o endurecer contínuo, e você vai afastando, chega um momento que você não ouve mais o toque do Espírito Santo do Senhor falando em sua vida. Então, um cuidado com isso. Né? Ou, no contexto também onde está inserido isso aqui, você atribuir algo que você tem certeza plena que é de Deus, você atribui agora ao inimigo. É algo perigoso também. Foi esse contexto. Jesus fez um milagre, algo extraordinário. Os líderes ali de autoconhecimento, que devia ter autoconhecimento, estavam falando que Cristo estava operando aquele milagre por Beelzebub, pelo príncipe dos demônios. Algo que eles tinham uma convicção plena de que era de Deus, por inveja agora, estava atribuindo ao inimigo. Então, cuidado, tá? Sobre isso. Aqui em Mateus 12, 31, 32 está descrito: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, alguns até chegam a dizer, né, que você pode blasfemar contra Deus ou contra Cristo, que seria perdoado, mas contra o Espírito Santo, não. Mas como assim? O texto não fala que você pode pecar contra o Eterno, contra o Soberano, contra Deus. Aqui falando, você pecar contra o Filho. Por que contra o Filho? Porque muitos, talvez, naquele contexto, não haviam ainda tido a compreensão plena de que Cristo era o Messias, o Salvador. Tá? Então, poderia ainda haver uma salvaguarda nesse aspecto. Mas contra o Espírito, por que contra o Espírito? Porque você vai ter convicção plena de que aquilo é de Deus, de que Cristo, estava falando, de Deus, o Messias, que ele é de fato, que ele foi enviado de Deus. Aí sim, é um perigo. Você pegar algo que você tem convicção plena de que é de Deus e atribuir ao inimigo de Deus. Então ele está falando aqui de pecar contra o Filho do Homem, Cristo em sua humanidade, não entendendo plenamente que ele de fato era o Filho de Deus. Não há uma ressalva, mas contra o Espírito não, porque você já teve convicção de que isso era o Espírito de Deus. Cristo falava pelo Espírito Santo de Deus, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, é um cuidado sobre isso. E nós não colocarmos palavras onde não tem. Tá? Muito cuidado. Porque, eu entendendo o contexto do Espírito Santo como o terceiro ser coeterno, a Trindade, como hoje o mundo no geral acredita, é colocado então nesse contexto o Espírito como ele sendo o mais importante, né? Porque eu posso blasfemar contra o Filho, eu posso blasfemar contra o Pai, mas eu não posso blasfemar contra o Espírito Santo? Mas mesmo entendendo o contexto de uma trindade, três seres coeternos que são iguais, mas não são iguais, então por que essa diferença? Então, cuidado em relação a isso, né? Então, o que está dizendo é a blasfêmia contra o Filho, como Filho. Cristo ali, como homem, de não entender de que ele de fato, apesar de ter vindo como na humanidade, mas ele também é divino, que é Filho de Deus, que falava em nome do Pai, que estava cheio do Espírito Santo, não estava falando por si. Então é muito importante. Ele abre mão da sua, de usar da sua divindade, né, de usar do seu poder, depende do poder do Pai em sua vida, e ele atua em nome disso, do qual nós podemos atuar. Tá? Nós estamos relembrando o contexto do Novo Testamento, onde os discípulos, depois, né, de tirar as divergências, de se entregar inteiramente, receber a plenitude do Espírito Santo, eles fizeram milagres extraordinários, né? Curas, ressurreição, né? E tantos outros. E foi a promessa que Cristo ele oferece, né? Que falariam novas línguas, expulsariam demônios, se caso comesse, bebesse alguma coisa mortífera, não faria mal algum. E entrando aqui na parte da grande comissão, né, que é um ponto, eu acredito que esse seja o ponto, na verdade, que não era utilizado no primeiro século, depois, segundo, terceiro século, que passa a usar essa fórmula, né, no contexto batismal, mas não era no primeiro século, você pode até verificar, somente nesse texto tem, onde fala essa ordem, né, que está aqui. Marcos não fala assim, e ao cumprimento mesmo dela, né? Se você pode ver em Atos dos Apóstolos, você vai achar mais, quem sabe, de
12, 15 textos falando em nome de Jesus, você não vai achar um texto onde fala da maneira como está escrito aqui. Não estou falando que não está, o texto está aqui. Mas qual é a aplicação? Eu preciso entender o contexto, né? Para não criar uma situação desagradável. Na grande comissão, aqui em Mateus 28, 18 e 20, está escrito: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Né? Então ele morre, ele cumpre a sua missão, ele sobe, ele recebe ali, né? Aceito pelo Pai o seu sacrifício, e ele agora diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui o texto está, né, bem claro, né, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu estou levando para você, ouvinte, para você que me acompanha no YouTube, eu gostaria que você me trouxesse, na sequência dos evangelhos, ou do Atos dos Apóstolos, ou no restante das cartas, onde, ao realizar um batismo, eles usam essa expressão: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe nenhum texto. Tá? Atos 2, né? Arrependei, convertei e sede batizado em nome de Jesus. O próprio Cristo fala: até agora nada realizaste em meu nome, mas depois desse momento ele fala, né, que todo o poder me é dado, fazer tudo em meu nome. Então você pode perceber no mesmo contexto nosso do dia a dia, milagres, curas, qualquer obra, seja preceito ou exemplo. Vou trazer um tema sobre isso posteriormente, né? Falando sobre isso, em nome de quem, né? Podemos fazer. Ele deixa bem claro, então você ora, você dirige-se a Deus em nome de Jesus. Eu falei: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Cristo menciona: eu estou convosco, vou estar convosco todos os dias da consumação do século. E colocando no contexto como é colocado, do Espírito como o terceiro ser coeterno e que foi enviado da maneira como é colocado. Não estou duvidando disso, claro, estou falando, já falei um ano sobre esse assunto, estou falando de novo, creio no Espírito Santo com certeza, plenamente, mas estou falando da maneira como é colocado, um terceiro ser coeterno, coigual, e que veio para aqui, que resolve todas as coisas aqui, é como que você tirasse a obra de Cristo e de Deus. Né? Então é muito sério isso. Cristo ele diz: eu vou estar convosco, estou convosco todos os dias da consumação dos séculos. De que maneira? Em espírito. Ele ministra no santuário celestial, está ali, você ora a Deus, Cristo ele apresenta diante do Pai as mãos feridas, Pai. Então, quando Deus ele vai atender-nos, ele não olha para mim e para você, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Quem sou eu? Quem é você? Não somos nada. Mas por aquilo que Cristo fez. As nossas orações, ela passa por um filtro que Cristo a direciona, Pai. Você não tem hoje que, como no período do Antigo Testamento, de levar um cordeiro, uma oferta, porque isso já aconteceu. Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, já se ofereceu por nós. Nós somos promovidos agora como sacerdotes de poder direcionar-nos a nossa petição a Deus, mas em nome de quem? De Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Olha que privilégio que é nos dado, né? A chegarmos confiadamente ao trono da graça em tempo oportuno, nesse momento. E Cristo, mediante seu Espírito, atua em nós, está a atuar em nós. E ele continuou mesmo ali no livro do Atos, né? A gente vai ver sobre isso, atuando em nome de quem? De Cristo, e ele continua a atuar em nossa vida. É só uma ideia, né, geral, nós não vamos estar aprofundando em todo o tema, né? Tem mais aqui ainda um pensamento. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais, isso agora é o texto de Marcos, né, 16, 15. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Olha só, você vê como é que é importante juntar um ao outro. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. É o próprio Senhor que estava cooperando. E confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Amém. Que a graça de Deus nos alcance. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos. Guia-nos a cada dia. Nos ajuda a entender a tua palavra e aplicar em nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.